Olá, pessoal. Meu nome é Diego Leonel, eu sou advogado, consultor no Serjus Mig, e em nossos atendimentos rotineiros, nós evidenciamos uma pergunta e uma dúvida comum entre os servidores ultimamente, que é sobre a escolha, a opção da jornada de 6 horas para a jornada de 8 horas. Tem muitas dúvidas, muitos questionamentos acerca dessa decisão que deve ser tomada pelo servidor, pela servidora. E eu gravei esse mini curso, né, uma videoaula, para nós debatermos e conversarmos a respeito de algumas preocupações da nossa equipe acerca do tema. Bom, pois bem, vou compartilhar a tela aqui para vocês acompanharem. Estou me referindo sobre a Lei 24.263 de 2022, mais precisamente em seu artigo 2º, que assim estipula: o servidor nomeado para cargo de provimento em comissão poderá optar pela jornada diária de 8 horas e de 40 horas semanais no cargo efetivo em que seja titular. Então, essa lei foi publicada no final de 2022 e estava se aguardando uma regulamentação sobre os pormenores deste artigo 2º. Em que situação se daria essa opção? Se poderia regressar ao cargo de 6 horas após a escolha de 8 horas? Se, na hipótese do servidor estiver em cargo comissionado, sair do cargo comissionado, se ele poderia fazer essa opção? Diversas perguntas estavam aguardando a regulamentação do tribunal acerca deste artigo 2º da Lei 24.262 de 2022. Bom, regulamentando esse artigo, veio a minuta, né, uma resolução publicada recentemente acerca desse tema. Essa resolução, ela está aqui compartilhada, que dispõe sobre a opção pela jornada de 8 horas e 40 horas semanais, assegurada nos termos do artigo 2º da referida lei, aos servidores efetivos empossados em cargos em provimento em comissão. Então, aqui já deixo o recado que é apenas para os servidores de cargo e provimento efetivo que estão empossados em cargo comissionado. Não pode ser cargo de recrutamento amplo, né, exclusivamente comissionado. Pois bem, o artigo 1º, ele traz a seguinte observação. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre a opção pela jornada de 8 horas diária e de 40 horas semanais, assegurada nos termos do artigo 2º, aos servidores efetivos empossados em cargo e comissão. Aqui o artigo 2º fala sobre essa opção, que o servidor poderá optar em passar o seu cargo efetivo para a jornada de 8 horas. Me refiro aos servidores que estão na jornada de 6 horas, que podem optar para passar para a jornada de 8 horas. O prazo desta opção se expira em 60 dias contados a partir da posse do servidor no cargo em provimento em comissão. E o parágrafo 2º diz que o servidor efetivo ocupante de cargo em comissão, em período posterior à publicação da Lei 24.263, ou seja, servidores efetivos que ocuparam o cargo em comissão a partir de janeiro de 2023, a partir do vigente ano. Ainda que ele tenha sido exonerado do cargo até essa resolução, ele ainda pode optar pela jornada de 8 horas e tem esse prazo de 30 dias. O artigo 3º diz respeito à exoneração do cargo em provimento em comissão, o servidor que tiver feita a opção do artigo 2º. É aqui que moram algumas considerações e algumas preocupações que nós gostaríamos de compartilhar. Quais sejam? Nos atendimentos, muito se perguntava se o servidor, a servidora, ao optar pela jornada de 8 horas,
poderia ficar 2, 3 meses na jornada de 40 horas semanais, mas a partir daí desistiu e queria voltar, regredir, voltar à decisão para que o cargo efetivo voltasse para a jornada de 6 horas. Então, muito se perguntava, e nós não tínhamos essa resposta até esta resolução. Então, o artigo 3º, ele vem dispor sobre em que situação pode o servidor retornar nessa decisão de mudar a sua jornada para 8 horas. Então, no caso de exoneração do cargo em provimento e comissão, o servidor que tiver feito a opção de 6 para 8 horas, ele deverá cumprir a jornada de 8 horas e 40 horas semanais no cargo efetivo em que seja titular. Então, na hipótese de estar no cargo efetivo de 6 horas, fez a opção para para a jornada de 8 horas, e aí foi exonerado do cargo em comissão. Vai retornar para o cargo efetivo e vai manter a jornada agora de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Vai ter essas 8 horas, né, serão levadas em consideração para equacionalizar a força de trabalho, né, para que seja utilizado essas 8 horas diárias e 40 semanais na distribuição dos trabalhos, e esse servidor não poderá ingressar no teletrabalho. Então, o servidor que fez a opção de 6 para 8 horas não poderá optar o regime de teletrabalho. E aqui vem a nossa maior preocupação, que nós estamos compartilhando neste momento, essas preocupações acerca dessa decisão. O disposto neste artigo não se aplica ao servidor que for exonerado do cargo comissionado a partir da publicação desta resolução, a pedido para reassumir as funções do cargo efetivo. Veja bem, o servidor está em cargo efetivo de 6 horas, ocupante de encargo comissionado, fez a escolha de 6 horas para 8 horas diárias e 40 semanais, mas desistiu. Veio a pedido do servidor, pediu a exoneração do cargo comissionado para reassumir as funções lá do seu cargo efetivo. Então, ele fez o pedido. O segundo é que se obtiver o deferimento do pedido de desistência desta opção. Então, o parágrafo único prevê a possibilidade de o servidor desistir desse pedido, né, dessa opção de 6 horas para 8 horas. Acontece que a exoneração do servidor do cargo em provimento e comissão a pedido para reassumir as funções do cargo efetivo implica a automática desistência da opção de 6 para 8 horas. Então, se a servidora está no cargo efetivo de 6 horas, ocupante em cargo comissionado, fez a opção de 6 para 8 horas e, a pedido, desistiu dessa opção e pediu para que fosse exonerado do cargo comissionado para reassumir de novo as funções do seu cargo efetivo de 6 horas. Quando ele pede essa exoneração, essa decisão de alterar a jornada de 6 para 8, ela é cancelada automaticamente. O disposto no caput não se aplica ao servidor optante que foi exonerado do cargo comissionado em data anterior a esta resolução. Observada a conveniência administrativa, poderá ser deferido o pedido de desistência da opção realizada nos termos do artigo 2º. Então, o artigo 5º ele deixa muito claro que a administração pública, por oportunidade e conveniência, vai avaliar se vai deferir ou não esse pedido de desistência da alteração do cargo efetivo de 6 horas para a jornada de 8 horas.
essa resolução, ela nos faz refletir algumas implicações no provento de aposentadoria do servidor e da servidora. Por que estou me referindo ao valor do provento? Tive que contar essa historinha, fazer essa linha do tempo para chegarmos aqui na tabela de vencimentos que aparece a diferença de 6 horas para 8 horas. Veja bem, tomemos como exemplo um servidor que está no PJ 68, que numa jornada de 6 horas, no seu cargo efetivo de 6 horas, o seu vencimento base seria de 13.187,62. Contudo, se este mesmo servidor faz a opção para a jornada de 8 horas, passa seu vencimento base ser de 17.583,35. Então, no PJ 68, na hipótese de fazer a alteração de 6 horas para 8 horas, o valor passa de 13.187,62 para 17.583,35. Veja bem, para os servidores que ingressaram no serviço público antes da emenda 41 de 2003, de 31 de dezembro de 2003, essa massa de servidores possui direito à regra de cálculo pela integralidade e paridade. Ou seja, vai se pegar o último contra-cheque do servidor, vai avaliar o que foi base de cálculo, e o servidor aposenta com aquilo que está lá no seu último contra-cheque. É a chamada integralidade. E o reajuste vai se dar no mesmo índice, na mesma data que os servidores em atividade. Essa é a chamada paridade. Então, os servidores que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003, que se aposentam pela integralidade e paridade, tem-se o seguinte questionamento. Ao optar pela jornada de 8 horas, que passa nesse PJ 68, passa de 13.187 para 17.583, tão logo o servidor faça a opção para a jornada de 8 horas, começa a receber no seu contra-cheque o novo valor de acordo com a jornada de 8 horas. Se o servidor se aposentar no mês seguinte, ou se aposentar um ano depois, o servidor vai se aposentar com o valor cheio de R$ 17.583? Esse é o grande questionamento acerca dessa opção da jornada de 6 para 8 horas, tendo em vista que o que está sendo alterado é a jornada do cargo em provimento efetivo, que está saindo de 6 para 8 horas. A resposta lógica seria que, tendo em vista a integralidade e paridade, que o servidor se aposenta com base no seu último contra-cheque, se saiu de 13 para 17, a aposentadoria, o provento seria calculado com base nos 17. Porém, desde a emenda, e aí vem a nossa preocupação, porque nós não sabemos ainda como que o tribunal vai interpretar esse dispositivo da resolução e dessa minuta, bem como da lei que faz a alteração, a oportunidade de escolha, né, de 6 para 8 horas, porque nós estamos ainda bem incipiente ainda essas discussões, mas levanto aqui uma problemática, uma preocupação que tenho acerca do que o tribunal possa entender sobre a integralidade e paridade nessa escolha. Se nesse caso nosso, em exemplo, o servidor se aposentaria com 17 ou não, que possui integridade e paridade. Bom, desde 2019, com a emenda constitucional número 103 de 2019, quando foi feita a reforma da Previdência no âmbito federal, fez-se incluir um parágrafo 8º proporcionalizando uma rubrica que tenha variação na jornada de trabalho. E
A reforma da Previdência no âmbito do Estado de Minas Gerais, estou me referindo à emenda constitucional número 104 de 2020, ela também traz essa mesma previsão que foi incluída no âmbito federal pela emenda constitucional número 103. Eu vou replicar aqui para os senhores, para as senhoras, o texto legal. Então, estou me referindo aqui à emenda constitucional número 104, que traz a seguinte redação: se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Então, veja, se o cargo estiver sujeito a variação de carga horária, que é o nosso caso, já que está por anos foi 6 horas e agora está passando para 8 horas, está tendo uma variação de jornada de trabalho, de carga horária. Então, se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor dessa rubrica, que reflete essa variação, vai integrar o cálculo do provento de aposentadoria. Porém, será considerando, deixa eu grifar só essa parte, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria. O que está dizendo aqui essa parte final do inciso 1º? Que na hipótese do servidor receber durante 20, trabalhar na jornada de 6 horas por 20 anos, faz a alteração para a jornada de 8 horas e fica ali 5 anos na jornada de 8 horas, esses 5 anos que ele recebeu essa jornada de 8 horas, vai ser feita uma média dessa carga, desses valores acerca desses 5 anos que ele trabalhou na jornada de 8 horas. Vai ser uma média dessa diferença. Essa média, ela ainda vai ser jogada na proporção com base no tempo de contribuição para a aposentadoria. Exemplo, nesse caso, tomemos como exemplo, apenas para fins didáticos e hipotéticos, que o servidor ficou 20 anos no cargo de 6 horas, fez a opção para 8 horas, ficou mais 5 anos na jornada de 8 horas. E aí a média dessas contribuições, né, entre a carga horária de 6 para 8, a média deu ali R$5.000. A servidora se aposenta com 30 anos de contribuição, mais um pedágiozinho. O servidor homem se aposenta com 35, mais um pedágiozinho. Então, ele vai receber uma proporção de 5/30 dessa diferença para as mulheres, 5/35 para os homens. Veja que há uma proporcionalidade nessa rubrica da variação da jornada de carga horária. Então, nos preocupa muito, porque, inicialmente, pelo texto legal, o que diz a lei, ele não estava trazendo essa possibilidade de retorno e desistência da jornada de 8 horas. A partir do momento que possibilita essa desistência, esse retorno para 6 horas, nós estamos falando aqui de uma variação da carga horária. Então, embora a lei ela não trata e não oportuniza essa desistência, trazendo como algo permanente, a resolução ela vem esmiuçando, possibilitando essa desistência e trazendo aqui, né, atraindo consigo essa possibilidade, a variação da carga horária. Se há variação da carga horária, o tribunal pode ter este entendimento que nós estamos expondo agora. Com relação ao valor do provento, essa é a consideração, porém, nós também alertamos
sobre a importância de o reflexo, né, dessa escolha de 6 para 8 horas, que é essa alteração que vou me referir agora, ela vem com um viés positivo para o servidor. Veja bem, nesse PJ 68, que nós estamos pegando como parâmetro, como referência, a carga horária de 6 horas, o PJ é de 13.187,62. Aí, a partir daí, tem também o ADE, para quem tem quinquênio, tem as vantagens incorporáveis. Mas estamos aqui, a fins de exemplo, né, a fins didáticos, pegando como exemplo apenas o PJ, apenas o padrão de vencimento. Então, no padrão de vencimento 68, que numa jornada de 6 horas, o servidor receberia 13.187,62. Por sua vez, este aqui é o limite da sua aposentadoria, tendo em vista que a remuneração, o provento de aposentadoria do servidor está limitado à sua última remuneração do cargo em provimento efetivo. Se o servidor está na jornada de 6 horas e o seu valor de remuneração é de 13.187, o servidor não pode ter uma aposentadoria maior do que essa. O seu teto é de aposentadoria a última remuneração do cargo em provimento efetivo. Nesse nosso exemplo, R$ 13.000. Ao passo que, se o servidor faz a opção de 6 para 8 horas, o seu teto, o seu limite de aposentadoria, ele aumenta. Ele sai de 13 para 17. Essa alteração, ela oportuniza servidores de integralidade e paridade, bem como servidores da média, aumentarem, chegarem em valores de provento de aposentadoria maiores do que hoje eles possuem, já que estão numa jornada de 6 horas, com um limite, nesse caso do PJ 68, de R$ 13.000, e fazendo a sua opção para 8 horas, o seu limite, a sua possibilidade de aposentadoria, ela aumenta para 17 mil e poucos reais. Essa alteração, julgo favorável, né, boa para o servidor, tendo em vista que oportuniza ele aí a ter uma aposentadoria maior do que teria hoje, né? Haja vista que você está aumentando ali a sua remuneração do cargo em provimento efetivo. Deixe-me ver se nós temos mais alguma coisa para compartilhar. Bom, a última ponderação, que também nos atendimentos nós podemos notar que tem muita angústia e dúvidas com os servidores ainda sobre o tema da alteração de 6 para 8 horas, é para aquele servidor, aquela servidora que já atingiu o teto constitucional do limite remuneratório. Estou me referindo que, de acordo com o artigo 37.11 da Constituição Federal, dentro daqueles limites remuneratórios, no âmbito do Tribunal de Justiça, ninguém pode receber mais do que o desembargador. Hoje, o limite remuneratório do desembargador está próximo aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui para ver, está próximo de R$ 37.589,96, de acordo com a portaria 5966 de 2023. Então, o teto hoje dos servidores do Poder Judiciário é o vencimento, é o subsídio do governador, do desembargador, de R$ 37.589. Acontece que nós evidenciamos, né, em diversas situações, servidores que, ao somar vencimento base mais as vantagens incorporáveis, supera o limite hoje de 37 e poucos reais. Então, você que está nessa situação, se pegar o seu contra-cheque, vai ver lá o limite de teto do valor que está sendo decotado. Essas pessoas que estão nessa situação devem de avaliar individualmente se vale a pena ou não aumentar de 6 para 8 horas, tendo em vista que, geralmente, não traz impacto positivo
a alteração de 6 para 8 horas, uma vez que você já ultrapassou o limite de teto remuneratório. Nada que você aumentar no seu vencimento ou na sua remuneração vai ser aproveitado, a não ser que o teto seja aumentado. Bom, pessoal, seriam essas considerações acerca da decisão de alteração de 6 para 8 horas. É uma análise um tanto quanto individualizada, mas tá aí os pontos positivos, negativos e os pontos ainda não esclarecidos pelo tribunal que nos causam preocupações. Precisando, nós estamos à disposição do sindicato para quaisquer esclarecimentos futuros. Um abraço a todos e até breve.